Vamos começar o nosso CuraCast número 003 e hoje com um tema bem polêmico. Ai, acho que algumas pessoas vão se arrepiar com o tema, né? Sim. Hã? Antes da gente continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marinilva Marinho. Eu ajudo pessoas nos processos de cura emocional, libertação espiritual e reprogramação mental. E tarararã, o tema hoje é dinheiro. Quem quer dinheiro? Lembra Silvio Santos, Aham. Vanessa? Olha o aviãozinho aí. Olha o aviãozinho, quem quer dinheiro? Quando eu era criança, né? Você ouvia também? Ouvia. Isso. Então pode se apresentar. Hoje eu tô meia. Gente, eu tô inconformada hoje. E eu vou falar para vocês por quê que eu tô inconformada. Mas deixa a Vanessa se apresentar, porque senão eu já vou começar a querer falar. Olá, eu sou a Vanessa Onesco. Estou aqui para um bate-papo, falar sobre esse tema tão importante, sobre dinheiro, sobre escassez e complementar a fala da Marinilva. Se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando a gente Isso. estiver ao vivo, você nos acompanhar. Perfeito, isso daí. Já dá um like aí. Estamos começando o nosso canal e a gente conta com vocês, tá bom? Até, inclusive, compartilha com os teus amigos, porque o assunto vai ser bem bacana hoje. E eu tenho certeza que vai ajudar você aí no seu processo também de desenvolvimento pessoal. Então, por que que eu estou inconformada? Como eu vim de uma escassez muito grande, com falta, né, com uma infância traumática, e eu fiquei nada mais, nada menos que 20 anos estagnada nessa escassez, sem entender o porquê eu ajudava pessoas a prosperar e eu mesmo não prosperava. E quando a gente fala de prosperidade, nós estamos falando que também engloba o quê? O dinheiro. O dinheiro. Quando nós somos criados nessa falta, a criança ela não entende. Eu era criança e interessante que quando eu nasci eu já tinha 4 irmãos. Os meus irmãos, eles nasceram na abundância, digamos assim, porque o meu pai e minha mãe tinham condições e tal. Só que daí meu pai perdeu tudo. E a minha mãe ficou doente. E depois meu irmão tinha 9 anos quando a minha mãe engravidou de mim. Então, quando eu nasci, eu já vim na escassez. E eu não entendi o porquê. Poxa, na minha vez, na minha vez vai acontecer isso. Então, assim, hoje eu entendo o porquê que muitas pessoas, elas querem prosperar, elas querem ter um resultado na vida e não têm. Você teve esse problema de escassez também? Tive, na infância também passei muita escassez. Pastor, e para quem não sabe o que é escassez, porque eu nem sabia que isso existia até eu Hum, identificar na minha infância, o que que é a escassez? é falta. É falta. É tudo aquilo, por exemplo, a criança ela precisa de cuidados emocionais, cuidados físicos e também ela precisa aprender as questões de merecimento, de valor, de autoestima. E muitas vezes tudo isso engloba essa falta que a criança não teve. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, como a gente viveu muito na escassez, na pobreza mesmo, né? Então, a criança que ela é criada nesse ambiente de falta, ela acha normal, porque ela não conheceu a abundância, né, para fazer uma comparação. Então, ser criada num ambiente de falta, a criança acha normal. E foi assim que aconteceu e acontece com muitas pessoas. E todo esse ambiente em que a gente se desenvolve vai levar para as outras fases da vida. Sim. Então, por exemplo, o que que a gente vê que acontece muito, a criança ouve muito, por exemplo, eu ouvia: "Dinheiro é muito difícil, dinheiro não dá em árvore. Filha, você tem que estudar muito para ganhar dinheiro. Sim. Você tem que estudar muito, porque ganhar dinheiro é difícil", né. E aí, a criança ela já começa a se identificar realmente com aquela dificuldade dos pais. Dinheiro não cai do céu. Dinheiro não cai do céu.
Interessante que às vezes a minha mãe dava um dinheiro para mim no mercadinho, comprar tudo era por quilo, né. Vai lá pingado, não ia fazer aquela comprona no mercado. Então ia lá com um dinheiro, trazia um quilo de arroz, ia lá, buscava um quilo de feijão, que era mais ou menos para o dia, e olha lá se sobrasse para outro dia. Aí Sim. quando chegava, o que que eu ouvia? "Filha, vai lavar a mão que o dinheiro é sujo". Uau. Eu também ouvi muito isso. Então eu tinha que lavar a mão, né, para poder comer, porque o dinheiro era sujo, e a criança ela leva para o lado literal. E fica armazenado ali na mente inconsciente. Então, eu não sei se o você que está aqui conosco, você entende a questão como a mente funciona, porque eu demorei um tempo, muitos anos para entender como a mente humana funciona, porque quando a gente é criada de uma forma e isso é algo natural, depois quando adulto não sabe o que fazer para mudar, porque não aprendeu. Simplesmente assim, não aprendeu a ter um novo modo de pensar, um novo hábito em relação ao dinheiro. Por isso que muitas pessoas hoje já, são adultas, querem prosperar, aí vão até um ponto, aí volta tudo, perde tudo. Vai lá de novo, vai, ganha, 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 daqui a pouco perde tudo, e não entende o porquê que isso acontece. Mas então, vamos lá. A criança de 0 a 7 anos, ela está em formação cognitiva a respeito de tudo, inclusive sobre o que é dinheiro, se relacionar, com o ambiente ali. Então, fica lá na mente inconsciente da criança registrado todas essas informações sobre dinheiro, tá? Porque ela não sabe, ela está aprendendo. Então, quem está apresentando esse tal desse dinheiro para a criança é o pai e a mãe. Só que vamos supor que essa criança, ela cresce ouvindo brigas, o pai e a mãe brigando por causa de um tal de dinheiro, que ela nem sabe o que que é esse tal desse dinheiro. Mas ela vê o pai e a mãe brigando e falando desse tal desse dinheiro, então a criança vai formando na mente dela que o tal do dinheiro é um monstro, porque faz o papai e a mamãe brigar. E olha só que terrível. Muitas vezes o pai ou a mãe fala assim: "Olha, a mamãe vai deixar você na creche ou na vovó, porque a mamãe vai trabalhar para ganhar dinheiro". A criança não quer saber do dinheiro, a criança quer a presença da mãe e do pai Sim. ali. Então ela vai armazenando que esse tal desse dinheiro é algo muito ruim. Só que obviamente os pais não sabem que estão programando as crianças exatamente para ter aversão ao dinheiro. Porque ela está em formação, então todas essas informações vai ficando ali registrada na mente inconsciente, porque a criança até 7 anos ela é totalmente aberta, né. Ela é como acho que foi no podcast 001 que eu expliquei como a mente funciona ali, Sim. né. Então o fato é que a criança está aprendendo sobre tudo. E quando ela vê que o dinheiro é esse monstro, ela não entende. O pai vai sair para quê? Para ganhar dinheiro, para comprar as coisinhas para você. E a criança, a linguagem da criança é não verbal, não é igual o pai e a mãe. O pai e a mãe, às vezes, porque não teve, então ele é impulsionado a trabalhar para dar para o filho o que ele não teve, o que a mãe não Sim. teve. E eles não entendem que essa é uma carência deles, não da criança. Então eles querem suprir na criança uma carência que são deles. Eles não entendem que a criança ela quer o quê? Ela quer atenção, ela quer ser ouvida, ela quer fazer parte da família, né. Ela quer fazer, tipo, ser ouvida. "Ai, a gente vai mudar de casa. Ai, que qual casa você quer ir?". "Não, a gente vai mudar de casa e acabou". Então a criança ela quer ser ouvida, ela quer fazer parte da família e muitas vezes ela é ignorada. Né. E a questão do dinheiro é algo que ela vai aprendendo e que não é legal, ok. Já En cria desde a infância ali uma imagem negativa do dinheiro por conta disso. sim, porque ela não entende. É igual falar que Deus é castigador. A criança não sabe quem é Deus, né. "Não, olha, se você não obedecer, Deus vai te castigar". Então ela tá nessa faixa etária de 0 a 7, ela tá formando crenças sobre tudo. E também sobre dinheiro, ela vê o pai e a mãe se relacionando, ela está criando ali informações, crenças sobre como é,
um casamento, um relacionamento. Às vezes, se a criança vê o pai batendo na mãe, ela aprende que é assim. Então, há uma probabilidade muito grande de quando ela crescer, ela ser uma pessoa que apanha ou bate. Então, tudo a criança está aprendendo e ela aprende ali no ambiente em que ela cresce, né, não só com os pais, mas às vezes com os avós, às vezes muito na creche, né, na escolinha. Então ela vai absorvendo tudo, porque ela precisa de todas as informações para ela ter como uma mente, né, uma rede neural para que ela possa viver nas próximas fases da vida. Mas tudo é formado na primeira infância, e aí que está o problema. Sim, é interessante que você falou, que eu ouvi muito isso da minha mãe, que o dinheiro é sujo, que tem que lavar a mão, você falou ali, né. E eu trabalhei sempre com dinheiro, sempre trabalhei com função de caixa, de cobrar o cliente, então Aham. mexo muito com Com dinheiro, dinheiro. e essa vozinha vem bem inconsciente, tipo: "Vai lavar a mão". O dinheiro é O di su é. é. Então, e olha que forte, talvez você tenha problemas com dinheiro ou problemas pela falta de dinheiro e você não entende uma coisa, quando a criança ela está aprendendo sobre tudo, inclusive sobre o dinheiro, hum, fica ali como uma verdade absoluta. E aí nós vamos para a Bíblia, o que que a Bíblia fala sobre isso? A neurociência explica. Mas a Uhum. Bíblia diz assim, o próprio Deus diz: "Ensina a criança no caminho", aí acréscimo meu, caminho neural, "e quando ela for grande, ela não se esquecerá, ou ela não se desviará dele". Então isso é muito sério, porque é a palavra. Então dentro do plano de Deus era que esse pai, juntamente com essa mãe, criasse as crianças com todo amor, proteção, cuidados, inclusive sobre prosperidade, né. E essa criança então quando ela tivesse, o poder de decisão ali na próxima faixa etária, que seria dos 8, 9, pré-adolescência, ela teria condições, que ela aprendeu com o pai e a mãe da forma certa, para tomar a decisão certa sobre tudo. Então, quando ela não tem essa informação nessa faixa etária, então corre o risco não, né, quase que certo, que ela vai replicar o que ela aprendeu na primeira infância. Então, por isso que é muito importante essa esse aprendizado quando criança, porque é bíblico. Sim, agora que você falou sobre Bíblia, eu tenho uma pergunta. A Bíblia, ela condena a riqueza, pastora? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tanto é que o Salmos 1 diz que nós seremos como uma árvore plantada junto aos rios, que dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo que a gente fizer, nós vamos prosperar. A Bíblia diz isso, Jeremias 29:11 também o Senhor diz, né, que eis que eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de fazê-los prosperar e não causar dano. Isaías 1:19 vai dizer: "Se vocês obedecerem, vocês comerão o melhor fruto dessa terra". Então o melhor é o quê? É o melhor. Sim. E aí, estamos comendo o melhor ou o resto? Entende? Então, se não estamos comendo o melhor, então não é que Deus não quer a prosperidade para o filho, ele já deu. É que a mente que foi formada na escassez, dessa escassez nós estamos falando, não permite. É como tivesse uma linha que trava o filho de Deus de acessar o que é dele por direito. Então, é a mesma coisa, tipo assim: "Vanessa, você tem permissão de ganhar R$ 1.000 por mês". Tá lá na tua mente essa informação. Sim. Aí você vai, ganha R$ 1.000. Só que você vai se capacitar, né, você vai estudar, e aí por quê? Você quer ter uma renda maior, aí vem lá R$ 2.000. Você vai alcançar R$ 2.000, só que lá na sua mente inconsciente tem uma informação: é só até 1.000. Não, não, você não tem permissão para passar para 2.000". E aí o que que a mente vai fazer? De forma inconsciente, a pessoa ela vai retroceder. Ou ela vai ganhar as contas, ou ela vai ficar doente, alguma coisa, uma emergência vai acontecer para ela voltar a ganhar aqueles R$ 1.000. Por quê? Porque ela não tem permissão para ganhar mais. Existe uma linha que fala: "Até aqui você vai".
mais que isso não. E as pessoas não entendem isso, é como eu não entendia. Sim. Eu não entendia essa programação. Agora você falou Bíblia, né? Vamos lá. Deus condena a riqueza? Você perguntou. Olha que interessante. Deixa eu perguntar para vocês que está aqui conosco e para você também, Vanessa. Quem te ensinou a ser rica? Ninguém me ensinou. Quem te ensinou a ser rico? Ninguém. Pois é, para mim também não. Para mim Porque também não. se eu cresci ouvindo que dinheiro traz problema, que dinheiro traz brigas, eu vi a minha família brigando por herança, Olha aí. né. Então, o dinheiro é algo, é amigo ou é inimigo? Inimigo. Inimigo, Eu vi isso. tio e tia brigado sem se falar, a criança não entende, né, e confusão e briga e coisa por herança, então ali já entra esse sentimento de que o dinheiro é algo ruim. Exato. Agora, existe uma estatística de que apenas 5%, olha gente, como isso é sério e triste ao mesmo tempo. Somente 5% das pessoas vão viver nessa plenitude e abundância que Jesus disse: "Eu vim para dar vida e vida com abundância". 95% não vão viver essa abundância. Agora, de onde eu tirei isso? Tá, vamos para a Bíblia de novo. Então Deus escolhe um povo para si, Israel, e Deus tira esse povo da escravidão lá do Egito, vai vendo, e traz para onde? Para o deserto. Para o deserto. Isso. O povo vê Moisés fazendo aquela maravilha, abre o mar e passa pé enxuto, e depois vê o livramento, e eles cantam, dançam, não é? Sim, Entra no deserto, o que que começa? Ai, que saudade do Egito. saudade das cebolas, Pois é, dos dos pepinos, não pepinos. é? Aí Deus mandava o maná à noite, durante o dia, para eles se alimentarem. E veja bem, eles viam milagres todo dia. Era uma nuvem que cuidava, protegia eles do sol incandescente durante o dia, uma coluna de fogo à noite por causa do frio, também muito extremo no deserto. Só que o que que acontece? O problema não era só a murmuração de nada tá bom para eles. Eles sempre queriam voltar à velha mentalidade. A qualquer momento que tinha uma dificuldade, o povo queria voltar atrás na mentalidade, entendeu? Então não era só questão de murmurar, ah, não, é a questão que não houve uma mudança de mentalidade. Eles não se curvaram a essa mudança de mentalidade. Então Deus tirou esse povo escasso, com a mentalidade travadíssima de escravo, mentalidade escrava, e traz para o deserto para ensinar esse povo a prosperidade. Os judeus, e quem nós estamos falando? Do povo escolhido, certo? Sim. E o povo não quis. Na verdade, eles saíram do deserto, mas o deserto não saiu da mente deles. Então, mas eu quero até pegar isso daí, porque isso daí é uma palavra que crente usa, mas não sabe o Aham. significado. Ai, saiu do deserto, mas não sabe que tem que reprogramar a mente, e é por causa disso que existe uma teoria, mas não existe uma prática para mudar essa mentalidade. Você está entendendo? Uhum. É uma teoria, porque na prática a maioria das pessoas não sabe como aplicar para mudar a mentalidade. Então vamos lá, Deus pega esse povo escasso, escravo, certo? E vai ensinar a eles serem prósperos. E eles veem o cuidado de Deus. Aí Deus vai e faz um tabernáculo. Agora, se Deus não se importa com riqueza, por que que ele fez um tabernáculo com tanta riqueza? Toneladas de ouro, toneladas de prata, toneladas de bronze, pedras preciosas, madeira de acácia, tudo do bom e do melhor para construir o tabernáculo. Para quê? Para ensinar o judeu, Israel, a riqueza. Então, Deus, como um pai, começa a ensinar Israel a ser rico. Quem ensinou Israel a ser rico? Foi o próprio E Deus. ele próprio disse: vocês serão o povo mais próspero da terra. O que nós vemos hoje, Israel?
É uma potência, Sim, é uma potência. Estudos científicos, bélicos e tudo. Então, o próprio Deus ensinou Israel a ser próspero, e prosperidade engloba riqueza. Agora tem um detalhe: quando Deus fala, chama os 10 espias, não é? E vai para ver a terra prometida, sim. eles voltam com a mentalidade como: "Não, eles são muito, a gente parece um gafanhoto perto". Ó a A mente mentalidade, negativa. ó a isso, uma narrativa totalmente negativa. Deus estava falando: "Não, vocês vão conquistar, eu vou dar para vocês". "Não, a gente não pode". Eles são, parece gigante perto da gente. Só 2 homens, que a gente sabe que foi Josué e Caleb, que têm uma mentalidade diferente. A Bíblia ainda diz que eles tinham um espírito, ou seja, eles tinham uma consciência diferente. Eles falaram: "Não, se Deus vai dar pra a gente vai lá e vamos conquistar e vamos prosperar". Entendeu? Até teve uma rebelião ali, para você ter uma ideia da resistência do povo em aprender a ser próspero. É a mesma Sim, resistência hoje que a gente vê, essa resistência contra a prosperidade, que é inconsciente. A pessoa pensa assim, né, nesses 5%: "Ah, eu quero ser próspero, eu quero ser rica". Ela sabe que lá na promessa existe, lá em Romanos 8,17, diz que ela é herdeira de Deus e cordeira com Cristo. Ou seja, ela é rica, ela tem uma herança, ela tem um testamento ali que é dela. E por que que não toma posse do que é dela? Por causa que a mentalidade de escassez não deixa. a crença, né, de escassez. Pastora, uma pergunta relacionada, você falou ali sobre o tabernáculo, que Uhum. Deus criou para ensinar o povo a ser próspero. Para adorá-lo, né, primeiramente, Uhum, óbvio, sim. né, para se ter essa comunhão com o povo, mas também estava ensinando. Ai, Uhum. deixa eu só fechar aqui, que eu esqueci de falar algo muito importante, que Hebreus vai dizer que, existe uma cidade celestial que é cópia, aqui na terra é cópia do que está no céu. Ou seja, o tabernáculo é cópia da Nova Jerusalém. Então Deus estava ensinando o judeu a viver aqui na terra, como vai viver onde? Na Na eternidade. eternidade. Olha isso. A minha pergunta é bem relacionada a isso, Então, porque perfeito. o pensamento das pessoas é de que aqui na Terra é só o sofrimento. Uhum. E a abundância, essa prosperidade, esse viver bem, é só lá na eternidade. Pois é. Isso é coerente? Não é, mas é interpretação. Vanessa, vamos supor, eu vim de uma infância escassa, certo? Se eu não entendo a minha mentalidade, se eu não tivesse reprogramado a minha mentalidade, que nós vamos falar como reprogramar essa mente, mas se eu não tivesse reprogramado a minha mentalidade, como eu falei no outro podcast, que eu vivi 20 anos no evangelho e na escassez, sem entender o porquê algumas pessoas prosperavam e eu não. Então, aí quando eu comecei a estudar neurociência, a psicanálise, que eu fui entender os mecanismos da mente, fui entender o que é uma crença limitante, eu comecei a mudar a minha mentalidade, certo? Então, quando diz sofrimento, que a vida com Cristo é só sofrimento, nós precisamos entender duas coisas distintas. Ó, primeiro, Jesus disse: "Neste mundo vocês terão aflições". Jesus deixou bem claro que nós teríamos tribulação, mas ele diz: "Tem bom ânimo, eu venci o mundo". Sim, Essa outra parte ninguém, ele venceu para nos dar vida com abundância. Só que, como que eu vou falar de abundância se eu não tenho abundância? Então eu vou pegar essa parte do sofrimento, porque toda a minha vida eu sofri, então eu vou pregar o quê? sobre sofrimento. Sobre sofrimento, por Igual quê? os espias, a mente negativa foca no que tá fora do Exatamente. alcance, que é impossível, que não dá. Isso, isso, exatamente. Então, quando se fala: "Ah, mas aqui não, porque a gente tem que sofrer mesmo, né, temos que", como que fala também a palavra? "Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga". Jesus não estava falando sobre dinheiro aqui e prosperidade, ele estava falando do ego. Uhum. E aí falta o conhecimento.
científico, para as pessoas entenderem o que é o ego, o que que o ego pode impedir uma pessoa de acessar a riqueza. Porque, obviamente, vamos supor, é algo muito forte que eu sempre digo para meus alunos aqui na imersão: se o dinheiro, ele muda o teu estado emocional, então ele é um Deus na sua vida. Se o dinheiro tem poder de mudar o seu estado emocional, se quando você tem dinheiro no bolso você é feliz, quando você não tem dinheiro no bolso você dá patada em todo mundo, então espera lá, ele está sendo um Deus? Isso é muito sério e é muito forte, só que não é falado. Então a Sim. pessoa não dorme, ela vive ansiosa, ela vive preocupada por causa da falta de dinheiro. Ela não entende. E é exatamente o que Jesus disse: "Não andeis preocupados com coisa alguma". Então por que que se preocupa? Então por que que não dorme? Entende? Então tudo isso, eu acredito que seja resposta para as pessoas que não sabem o porquê. Poxa, Salmos 91 diz: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ficará preocupado?" Não, Que descansará. descansará. Agora vem cá, vamos para outra parte. Por que que não descansa? Porque não reconhece Deus como um pai, como provedor, como aquele que vai sim suprir as necessidades. Obviamente, a gente não vai ficar sentada de braços cruzados esperando cair do céu. Aí entra outro ponto. Que entra o salmo: "Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará". É muito confortável esse versículo, porque dá a impressão que eu não preciso fazer mais nada. Eu estou em Cristo, então ok. Vai cair uma hora, minha hora chega. Não, eu pensava dessa forma, tá. Não, uma hora, a minha hora chega, eu só preciso esperar, esperar. E foi passando anos, 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 20 anos e nada acontecia. Aí o que que acontecia? Eu: "Deus, o senhor me esqueceu?" Eu orava, aí a ansiedade não deixava ele prover na minha vida, porque eu nem sabia que a minha ansiedade neutralizava a minha oração e gerava incredulidade, porque eu via os crentes tudo preocupado, tudo ansioso, então era normal. Existe uma normalidade dentro do povo de Deus hoje, de que eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou, já está decretando, isso é escassez. Sim. Então, não é só o dinheiro, a escassez não é só na parte do dinheiro, ela envolve toda uma vida. Uhum. A prosperidade, então, ela está ligada no dinheiro ou na identidade da pessoa? Perfeito. A prosperidade está ligada diretamente à identidade. O que que nós vemos hoje? As pessoas, elas, inclusive a lei da atração, né, a visualização, a imaginação, a vida dos sonhos, você mudar a frequência e tudo mais e alcançar, muitas pessoas até conseguem. Porque é uma disciplina e sim, faz parte da reprogramação mental, só que acontece, o foco, a intenção está equivocada, porque primeiro eu preciso saber quem eu sou, mas as pessoas querem o quê? O dinheiro. Primeiro ter. É o dinheiro. Elas vão até conseguir ter o dinheiro, mas o que vai acontecer? Em algum momento vai voltar para trás. Por quê? O que sustenta a base da prosperidade é a identidade, é eu saber quem eu sou, é saber o meu valor próprio. E aí nós entramos em outro problema sério, muito sério. Eu não mereço nada, eu sou um pobre pecador miserável, né. "Eu sou um pobre coitado". Não, não entende? E En nós ouvimos muito isso das Muito. pessoas. Isso vai aí tá, vamos pegar o gancho que nós paramos ali na infância e vamos crescendo, ok? Crescemos numa infância num lar escasso, onde não tínhamos um parâmetro de riqueza, porque ninguém nos ensinou. Olha só, a gente Uhum. deu uma volta ali no deserto tudo para entender. Tá, e agora?
Ok, agora eu conheço a palavra de Deus. Ok, agora eu sei que eu tenho uma promessa, eu tenho um testamento, eu sou herdeira. Agora, como que eu tomo posse da minha herança? O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar de plenitude e abundância que o próprio Jesus disse que tem uma vida que nos espera, uma vida com abundância, não é? Então, essa parte é que é uma teoria para muitas pessoas. Vamos lá, ok, eu preciso ser identidade. Quem eu sou? Ah, eu sou a Marinilva? Não, esse daí é o meu nome. Quem eu sou? Ah, eu sou empresária, não é a minha profissão. Mas quem eu sou? Ah, eu sou filha de Deus. Ah, é? É uma teoria ou uma verdade? Você se sente realmente filha de Deus? Você descansa realmente como uma filha, sabendo que tem um pai que vai prover? Isso é uma verdade ou uma teoria? Então, a falta de paternidade vai fazer com que eu não acesse o que é meu por direito. Por exemplo, falando agora, eu lembro que na minha casa eu tinha que pedir para abrir a geladeira. Entendeu? Então, Sim, imagina a privação, obviamente, né, nossos pais não faziam isso porque queriam, provavelmente eles foram criados assim e replicam na nossa vida, mas eu quero que você entenda que, mesmo que você ache normal, uma forma que seja inconsciente, você esteja programando seus filhos a serem escassos, apesar de que você quer um futuro melhor para eles. Mas enquanto não mudar a mentalidade, não tem como mudar a vida. É tudo mental? É tudo mental, né. sim. A mentalidade, a forma como pensa desde a infância. E aí, quando essa pessoa ela cresce e ela tem uma oportunidade de conhecer essa palavra de abundância de Jesus. E aí vem aquela frase, que é mais fácil o camelo passar na agulha do que o rico entrar no céu. Como que Ai, essa pessoa vai acessar essa abundância que Jesus já preparou para ela? então, isso daí tudo é da interpretação desse versículo, né. O que que a gente vê hoje? Eu acho interessante, até eu fiz um reels esses dias, que é assim, você chega para a pessoa, né, e ou melhor, Jesus vai ensinar a gente a prosperidade, então ele diz: "Olha, como que é o caminho? Primeiro você descobre quem você é filha amada, você tem direito, ok. Aqui na vertical, aqui com o Papai Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, já está aberto o fluxo. Então, é meu. A Bíblia diz que as bênçãos me alcançarão. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho só que viver despreocupada. Obviamente, eu vou fazer a minha parte, mas eu não vou precisar correr atrás do dinheiro. A Bíblia é clara que diz, em Deuteronômio 28, que as bênçãos nos alcançarão, certo? Teremos dinheiro para emprestar e não tomar emprestado. Então, tudo isso é promessa que vem do quê? Da identidade, primeiro. Ok. Então, agora eu vou para Romanos 12:2, que diz sobre renovação da mente. Interessante que o versículo diz: Não vos conformeis com este mundo mental, mas transformai-vos pela o quê? Renovação da mente. Ou seja, você precisa reprogramar a sua mente. Por que reprogramar? Porque a mente foi programada lá na infância e foi programada com escassez. Então agora não tem como eu arrancar as memórias de escassez. Eu preciso reprogramar. Ou seja, eu preciso criar novos neurônios, novas sinapses, e isso através da repetição de decretos, mudança de hábitos, né, Uhum. técnicas de PNL, que a gente pode então reprogramar a mente. Mas o que que acontece? Geralmente os filhos de Deus acham que é plim, tá tudo certo. Não entende esse versículo que é tão profundo, essa renovação de mente, reprogramar a mente, não é? E aí então, a pessoa fica ali, vem, se converte, né, e descobre que é herdeiro. Olha que interessante. Aí, o que que eu vou fazer então para tomar
tomar posse do que é meu por direito. Aí no ambiente também vai determinar essa mudança de mentalidade. Lembra do povo de Israel? Sim, Pois é, todo mundo murmurando, o que eles faziam? mais murmuração. Isso, porque era uma ambiência que gerava aquilo ali de uma mentalidade, ou seja, de uma egrégora, digamos, né, Uhum. onde estão ligados, todos em uma frequência, uns ali subiram, foram os que saíram, os outros ficaram ali naquela frequência de escassez ainda. Então agora, chegamos para receber o que é nosso por direito. E aí, que é o vídeo que eu fiz que eu te falei, o Espírito Santo vem ensinar e você vai tentar colocar em prática, ok? Aí você vai e fala: "Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Olha, irmã, mas eu tô numa prova. Quanto mais eu oro, pior fica". Meu Deus. Aí você vai com o outro: "Oi, a paz do Senhor, como que você tá?". "Ih, tô no deserto, hein. Tô no deserto, A pessoa nunca tá bem. tô quase morrendo no deserto". "E aí, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, graça e paz, como você tá?". "Olha, marido desempregado, filho doente". Nunca tá bem. Aí tá, aí você entende que você pode mudar teu estado emocional, você pode, né, entrar nessa frequência da abundância como? Aprendendo o que você não aprendeu quando era criança. Então tá, eu vou fazer a técnica de sorrir, né, a técnica da caneta, eu vou desenvolver o fruto, a alegria, gratidão. Então eu vou viver pela fé como eu já tivesse recebido. Então eu vou falar: "A minha vida está maravilhosamente bem", mesmo que não esteja, é fé. Sim. "Minha irmã, tem alguma coisa errada? Se está tudo muito bom, é porque você não está incomodando o diabo, minha irmã, vigia. Meu Deus. Parece que é errado estar bem". Sim. Tô rindo para não chorar, Sim. mas parece que é errado. O irmão pergunta: "Como você tá?", "Nossa, eu tô ótima, graças a Deus". A pessoa fica olhando assim, porque ela está esperando o quê? Tragédia. É coisa ruim, tá na prova, tá no deserto, Isso. tá passando perrengue. Provérbios vai dizer o quê? "Assim como o homem pensa". Ele é. Pois é, pois é. Aí entra essa questão de você pensar, ter controle dos pensamentos, que alguns anos atrás eu não achava que era tão importante, controlar os pensamentos e sim tem como. A gente sabe que existem vários tipos de pensamento, pensamentos do diabo, né, que são os pensamentos intrusivos, tem os pensamentos analíticos, reflexivos, criativos. Então quer dizer, nós precisamos estar consciente no dia a dia para identificar esses pensamentos e refutá-los, porque senão eles vão tomar conta. Então não basta apenas querer, você precisa estar consciente, e estar consciente é o caminho mais rápido para reprogramar a mente, estar consciente. Por que eu falo consciente no hoje, no agora? Porque a maioria das pessoas que vem de uma infância traumática, né, que veio de uma adolescência, uma juventude traumática, a tendência da mente é estar ansiosa pelo futuro, por coisas que nem talvez nem vão acontecer, ou depressiva pelo passado. Então, pessoas que estão lutando nesse deserto, não entenderam que para sair do deserto precisa estar consciente no agora, entendeu? Então, daí Sim. cria um looping mental. Ou no passado ou no futuro, porque ninguém ensina como viver no agora. Não é que ninguém, também não vou generalizar, né, poucas pessoas ensinam a viver no agora, porque o agora é a eternidade. Então se eu estou no agora, por exemplo, estou conversando com você aqui, eu fico 100% aqui, né. Por que que eu estou 100%? Eu não me perco, porque é uma prática que eu aprendi. Às vezes interessante, Vanessa, que nos atendimentos a pessoa ela abre um monte de janela, vem vai falando, vai falando, vai falando. Eu tenho que ficar captando, depois eu venho fechando todas as janelas. Ela não percebe que ela abriu um monte de janela. E aí é interessante, porque isso daí é prática. Você pratica
organizar teus pensamentos. Aí quando acontece esse alinhamento de pensamento, eu também alinho meu sentimento. Esse é o segredo. Eu penso, eu sou próspera. Eu sinto, eu sou próspera. Aí a minha ação vai ser congruente a esse alinhamento. Se eu não tiver esse alinhamento, eu vou agir de que forma? Vai agir o contrário disso, vai ficar com medo, vai achar que não consegue. Isso. E aí vem o que? Os gatilhos da infância. Os medos da infância que não foram curados, as inseguranças da infância que não foram curadas. Tudo isso são impedimentos para a pessoa conquistar a terra prometida, vamos colocar assim, Uhum, né, para o pessoal, cristão que está nos ouvindo. Então, ao mesmo tempo que é algo trabalhoso mudar uma mentalidade, é realmente, porque não subestime a mente inconsciente. A mente inconsciente ela é poderosíssima, só que a partir do momento que eu entendo os mecanismos da mente e eu começo a criar um novo padrão mental, aqueles velhos padrões, né, já conhecidos pelo cérebro, se eles não forem usados, eles não vão mais me levar para aquele lugar de escassez. uhum. E obviamente isso leva tempo, mas o que que a gente vê na internet? Olha, em 21 dias você vai mudar a tua vida. Olha, em 90 dias você vai ter uma nova realidade. Tá assim por aí, ó. Sinto muito, mas não é assim. Eu já trilhei esse caminho. 6 anos reprogramando a minha mente. Há 6 anos, quando eu comecei a estudar, reprogramar a mente, para saber o que era meu por direito. Entendeu? Então essa mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia igual muitas pessoas pensam. E por isso que muitos desistem. Sim, porque acham que vai ser rapidinho, da noite para o dia. Isso, e aí o que que acontece? No primeiro desafio, que sim, a mente ela vai ficar empolvorosa, ela aprendeu assim, agora ele está tendo esse comportamento, a mente vai fazer de tudo para voltar para os padrões ali já conhecidos. E aí onde a pessoa, dependendo, agora entra outra questão muito forte, dependendo do ambiente que essa pessoa vive, o que vai acontecer com ela? "Ah, para com isso, né, agora você vai começar com esse negócio aí? É assim mesmo, a gente tem uma cruz para carregar, A vida é se assim mesmo. contenta, para com esse negócio de querer ser rico, para com esse negócio de ser próspero". Por que a pessoa ataca aquele que é próspero? Porque ela não é. Então, pelo fato dela não ser, ela vai criticar aquele que é, porque ela não aprendeu o caminho. Interessante, Vanessa, que eu falei no início do podcast que eu estava inconformada, né. Sim. Porque, gente, olha, pelo amor de Deus, é pastor batendo em pastor, é crente batendo em crente, né, porque, o pastor lá é próspero, poxa, ele é empresário, ele tem empresas igual eu tenho minha empresa, eu tenho o meu ganho, né, eu sou pastora, mas eu sou próspera. As pessoas não entendem, elas querem com a mentalidade de escassez, elas confundem tudo, que tem que estar tudo de graça, porque elas não aprenderam a investir nelas, elas não sabem o valor que elas têm. Então essas crenças de escassez, elas aprenderam que é tudo fazer tudo pelos outros, e elas ficam sempre em último plano. Então tudo isso são mecanismos de pensamentos inconscientes que a pessoa não entende, mas porque foi reforçado isso em algum outro momento de aprendizado, então para ela é inconcebível um pastor ser rico, é inconcebível uma pessoa ser rica e ir para o céu, porque elas confundem o quê? Ó, deixa eu contar uma historinha para vocês. A minha mãe a minha mãe tinha uma vizinha que era rica, e ela ouvia, assim, que era vizinha de cerca, na época era cerca, né, e a vizinha tinha uma casa de alvenaria, tudo, tinha carro, um Corcel azul, nunca esqueço aquele Corcel azul. E os meninos falavam: "Mãe, dá dinheiro pra gente ir no mercado". Ela falava assim: "Pega na bolsa". E aí a minha mãe ficava sempre imitando ela: "Ai, pega na bolsa", porque ela era rica, só que ela era orgulhosa.
Então a minha mãe tinha birra dela, e associou o fato dela ter dinheiro com ser orgulhosa com ter dinheiro. Então esse é um gatilho que muitas pessoas veem nas pessoas ricas. Obviamente, tem o rico orgulhoso, tem o rico humilde, bem como tem o pobre orgulhoso e o pobre humilde. Então isso está muito atrelado à percepção da pessoa com o mundo interior dela. Então pode existir um rico mais generoso do que um pobre que seja generoso, pastora? Sim, exato. Interessante que as pessoas falam assim: "Ah, eu vim de família humilde". Humilde ou pobre? Tem uma diferença bem grande. O próprio Jesus diz: "Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração". O que é ser humilde de coração? As pessoas confundem, né. Confundem, exato. É tudo mental. E aí elas próprias falam: "Não, mas eu não quero ser orgulhosa". Então não tem dinheiro, a mente raciocina. Se a pessoa não raciocina, se não usa os 5% para raciocinar sobre isso, a mente vai fazer. E a mente daí vai puxar para trás para escassez de novo. Sim. E a pessoa não entende, daí: "Poxa, mas de novo eu estou passando nessa dificuldade financeira, de novo não deu certo o meu negócio, de novo eu fali". A Bíblia em si, às vezes, ela é muito mal interpretada, né. Aham. Porque você falou ali, né, manso e humilde de coração, a pessoa confunde a palavra humildade, assim como tem um versículo que fala: "Humilhai-vos perante a mão poderosa de Deus e ele vos exaltará". O que que as pessoas entendem? Os humilhados serão exaltados, Isso, perfeito. porque você Os humilhados serão exaltados, é. Mas é aquele que se humilha. Então existe uma exegese, existe uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Por isso que muitos filhos de Deus não tomam posse do que é seu por direito, não porque Deus não quer, é porque a mente impede. Agora, para finalizar a nossa mente aqui sobre dinheiro, reprogramação mental é ok, você falar sobre em termos de frequência e vibração, ok, só que muitas pessoas não falam algo muito importante, a parte espiritual. Elas acham que realmente se fizer tudo certinho, fizer técnicas de PNL, elas vão conseguir prosperar, quando na verdade existe a parte espiritual que não é muito falada. Você pode ver todas as pessoas que falam sobre prosperidade, riqueza e abundância na internet, não cita a presença do diabo resistindo, criando resistência contra essa prosperidade. E sim, ele também cria essa resistência. Uhum. Então, por isso que não basta apenas a gente entender a parte, emocional, de crenças e tudo mais, mas também temos que analisar a parte espiritual, que também tem relação com dinheiro, com a prosperidade, né. Então, esse é um assunto mais, profundo, assim, mas é um assunto que é uma parte da vida de todo ser humano também que precisa ser investigada. Por exemplo, nesse processo de reconstrução cognitiva na minha vida, por exemplo, eu tive que fazer um mapeamento e desligamento de heranças na área financeira. Pactos, consagrações que tinham na vida financeira da minha genealogia, eu precisei, diante de Deus, renunciar e desligar essa herança. Então muitas pessoas também não entendem essa parte, elas acham: "Poxa, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu faço os decretos, eu visualizo, imagino, mas por que que ainda não rompi?". Então, espírito, alma e corpo. Então os 3 níveis precisam ser investigados, tratados como tal, né. Então, talvez você já fez de tudo para mudar a tua vida financeira, como eu tinha feito. Eu sempre por que que para mim é muito poderoso essa questão de estar falando aqui sobre dinheiro? Porque eu vivi muitos anos na escassez. Eu tinha medo de falar, porque no nosso meio parece um tabu falar de dinheiro. Sim.
entendeu? Então eu precisei vencer todos esses mecanismos da minha mente, inclusive de valor próprio, de autoestima, para entender o que é meu por direito, o que é o meu merecimento. Eu precisei tirar essa linha limitadora, receber a permissão. E tudo isso, e tudo o mais lindo é que o Espírito Santo, ele vai fazendo esse caminho. Quando você decide: "Não, vou mudar, eu vou, é meu por direito, papai, tô aqui, eu quero", o Espírito Santo ele vai trazendo ferramenta, ele vai trazendo conexões, ele vai trazendo informação, aí você vai vendo uma coisa, outra, você fala: "Uau, é isso, é isso, é isso". Na hora que você vê, você já está vivendo aquilo. E você nem percebe, já você repetiu, né, porque nós aprendemos por repetição o forte impacto emocional, então agora nessa nova vida você está aprendendo, o Espírito Santo está ensinando, a gente está aprendendo dia a dia, dia a dia, aí você: "Espera lá, olha só, eu não tenho mais esse problema". E aí, a mente subconsciente ou inconsciente, ela já começa a rodar. Ela começa a rodar, já começa a ser algo natural, você se sentir bem em ambientes mais requintados, você se vestir melhor, né, você não se importar mais: "Ai, o que que vão achar de eu estar com essa roupa? Tá muito chique. Ai, que eu vou que vão a", entendeu? Isso acaba. Sim. Porque você o próprio Espírito Santo, ele vai acrescentando isso é maravilhoso, meu Deus, é E maravilhoso. nesse processo que você passou de reconstrução, de identificar na mente, qual foi a frase que mais te impactou com relação à escassez, que você identificou que estava em você, repetindo? Repetindo, bom, é interessante você perguntar isso, porque quando eu questionava, porque eu sempre fui muito boa na área espiritual, o meu chamado de cura e libertação toda a vida, né, eu sabia. Mas quando eu questionava meus líderes, as pessoas que eu amava, né, que me lideravam, eu falava: "Por que que eu não vivo? Por que que eu não tenho, um poder aquisitivo para ir no restaurante?", sabe, porque eu vivia de oferta. Aí as pessoas falavam assim para mim, olha que elas falavam, isso marcou, porque eu acreditei. Elas falavam assim: "É porque Deus sabe que se você ficar rica, você vai se desviar". Eu não queria me desviar. Eu queria Jesus, sempre quis, Uhum. então eu me conformava. Para mim, essa parte foi mais forte, porque na hora que eu entendi, confesso que eu fiquei com raiva, eu fiquei inconformada, falei: "Meu Deus, eu acreditei nisso a minha vida quase que inteira", porque é óbvio que eu queria ir para o céu, eu queria reinar com Jesus, então se fosse preciso abrir mão de ter uma vida tranquila, eu abriria sem dúvida. E eu vejo que é isso que acontece com a maioria dos cristãos, amam Jesus, mas na mente deles, eles creem dessa forma, eles acham que o dinheiro pode, tipo, fazê-los aí interessante, que quando eu estava estudando, eu questionei isso para Deus. Eu falei: "Jesus, mas e se eu estiver reivindicando algo que o senhor não quer? Eu não quero perder minha salvação". Sabe o que Deus me respondeu? Ah, eu quero saber essa. Eu questionei. Pra você ter uma ideia, na hora que eu comecei a estudar crença limitante, um dia eu estava vendo um vídeo, porque daí, como eu falei, o Espírito Santo vai trazendo. Na hora que eu assisti o vídeo e que a pessoa falava que era crença limitante, eu vomitei tanto. Eu passei por uma catarse. Você passou Eu mal? vomitei, vomitei, vomitei. Eu falei: "Meu Deus, eu estou endemoniada?". Eu falei: "Não é possível, eu estou endemoniada", porque eu não entendia nada dessa área. Mas era limpeza já emocional, porque quando você vira a chave, o teu corpo físico ele vai sentir, é uma catarse, né, emocional que eu passei. Existe a Uhum. catarse espiritual também, que a gente vê nas manifestações que a pessoa vomita ali demônio, né. Mas no meu caso foi uma catarse emocional, ok, passou aquilo ali, aí tudo bem. Quando foi a questão de tomar posse ali do que era meu, Deus falou assim: "Olhe para Salomão". Eu sabia que ele ia se desviar com as mulheres idólatras, e mesmo assim eu dei riqueza para ele. Uau, existe até um livro, né, o
Salomão, o homem mais rico que E já existiu? Deus disse assim: "Não era por quem Salomão era, por quem eu sou o Deus do ouro e da prata". Falei: "Uau, é isso, eu quero que é meu Jesus". Aí ele tirou essa crença da minha cabeça, Olha só. mas entende, eu ainda questionava Deus, ainda falava: "Senhor, mas se eu reivindicar isso aqui para mim, eu não quero perder a salvação". Aí ele me falou sobre Salomão e para mim foi o suficiente. Foi o suficiente, eu peguei como a verdade absoluta e realmente a palavra de Deus diz, né, que o nosso Deus é o Senhor do ouro e da prata, é o dono, e Salomão foi o homem mais rico, não existiu nenhum outro tão sábio e rico como ele, não é? E você vê, nós vemos na Bíblia, a maioria dos patriarcas, todos eram prósperos, Sim, ricos, mas é uma mentalidade que é criada, e parece que isso aí não vale. Vale mais a mentalidade do que é criado, do que a palavra de Deus. Então, assim, se você está aqui hoje, você talvez esteja impactado com o que você está ouvindo, e realmente é esse impacto que eu queria causar em você, para você não se conformar. Sabe, se você não quer riqueza para você, que eu sempre falo para os alunos, queira riqueza para abençoar vidas, para abençoar o sim, reino, para abençoar as crianças lá na África. Tem tanta gente precisando de ajuda, não é? é verdade. Isso. Então, é a intenção e o propósito. Para que eu quero dinheiro e qual é a intenção do meu coração? É isso. É Muito isso. bom. É isso. Então, vocês que estão aqui com a gente, têm dúvidas, né, acerca do que eh, da reprogramação mental. Até teve alguém que comentou no vídeo anterior que queria sobre religiosidade, né. Mas eu Isso. estava tão inconformada, essa semana eu falei: "Não, eu vou falar sobre escassez, porque é o tema muito atual e eu tenho certeza que, nós agregamos algo na vida das pessoas aí". Ok, gente? Não sei se estamos no horário, eu não estou com horário, deixa eu ver. É dar horário? Pronto, aí, ó. O que vocês acharam do nosso CuraCast hoje? Desmascarando aí as crenças sobre o dinheiro, que rico, o povo que pensa que rico não vai para o céu, né, pastora? Misericórdia, nós vamos para o céu sim, vamos para o céu, porque lá as ruas são de ouro. Um de ouro, de Pois é, prata. para que isso, né, pra que tanta riqueza? Porque onde nós vamos viver a eternidade, aqui é só um ensaio. Então quer dizer, aqui ainda nós Deus está nos ensinando a viver aqui na prosperidade, na abundância, porque é como nós vamos viver na eternidade. Isso para mim é suficiente. Amém. Queridos, olha só, estamos acabando então o nosso CuraCast ali, né? Eu sempre olho para lá, mas é para lá. Ai, ai, vocês gostaram da nossa edição de hoje, nosso episódio? Eu estou muito feliz. Acho que eu consegui passar um pouquinho do que foi a minha trajetória de reprogramar a mente. Eu acredito que eu tenho muito mais para compartilhar com vocês, não é? Tem bastante conteúdo É, ainda, isso aí. bastante assunto, né. Sim, temos. Então, até o nosso próximo CuraCast. Beijo, fiquem com Deus.